Graça e paz ao glorioso São José, patrono das famílias cristãs, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha das Famílias, rogai por nós. Eu quero trazer para você uma realidade da passagem do Evangelho de São João, que fala sobre o bom pastor, mas olhando para você, pai. Isso mesmo, para você, pai de família, porque você também é pastor do rebanho de Cristo. Há um redil na sua casa, na sua família, que é chamada igreja doméstica, santuário da vida. Você e sua esposa são co-criadores com Deus. O que Adão e Eva pecaram por querer ser como Deus, o Senhor te concede a graça, para que você participe como co-criador. Um serei como deuses, orgulhoso, vaidoso, soberbo, que Satanás incutiu no coração de Adão e Eva, não está curtido no teu coração porque você não quer ser como Deus, mas você participa da glória de Deus. E o Senhor, sendo o bom pastor, e é claro que quando nós ouvimos sobre essa passagem, nós voltamos muito para a questão do sacerdote, né, do Papa Pedro Apóstolo, príncipe dos apóstolos, dos bispos, né, do colégio dos bispos, da sucessão apostólica, do sacerdote, do nosso pároco, e isso é muito bom. Mas eu quero que você ore para que você também tenha um rebanho a cuidar. Você deve ser o bom pastor. Perdão, o bom pastor não, porque o bom pastor é Cristo. Mas você tem que ser o imitador do bom pastor no seu lar. Você tem que cuidar. Você não pode ser um mercenário. Você não pode ser o ladrão. Você não pode ser o assaltante da fé dos seus. Quando simplesmente você troca o convívio da sua família ali, você troca por uma jogatina, você troca por uma libertinagem, você troca muitas vezes por uma roda de amigo que só fala palavras de duplos sentidos, você troca o convívio com os seus, você abandona ali o seu redil para estar com os próprios lobos. E muitas vezes, pai, você traz para dentro da tua casa. Ora, dentro do nosso lar nós não devemos trazer qualquer pessoa, nós não devemos trazer qualquer um. Muitas vezes você convida o lobo, você convida a raposa, você convida o gambá para dentro da tua casa. Infelizmente. E ali eles vêm para, de fato, roubar, matar e destruir. É claro que tantas e quantas vezes também, nós, chefes da família, nós trazemos por meio de uma porta chamada televisão, nós trazemos a pornografia, a prostituição, nós trazemos o adultério, nós trazemos falsos valores para dentro da nossa casa, porque nós permitimos que entre por meio da televisão qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de idolatria. Nós trazemos para a nossa família, nós alimentamos a nossa família. Muitas vezes nós envenenamos a nossa esposa. Ora, um pastor faz isso com as suas ovelhas? Ele envenena as suas ovelhas? Por meio de palavras de duplo sentido, de palavrão, de xingamentos, de apontamentos. Ora, em vez de você ser aquele Adão que na pureza, no princípio, na pureza, ele reconhece Eva e faz uma verdadeira declaração de amor, essa sim. Olha como Adão reconhece Eva. Ele diz, essa sim é osso dos meus ossos. É carne da minha carne, ou seja, é uma comigo, faz parte de mim, participa comigo do princípio, da pureza original. Ela participa comigo, essa sim. Ou você já é da descendência de Adão e está cravado na acusação de Satanás. Quando aponta para o Senhor e diz, a mulher que tu me destes,
me deu do fruto da desobediência, do pecado, para me manchar. Percebe que quando há uma pureza original, uma graça original, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha nos olhos da sua esposa e diz isso para ela. Você sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Você sim é uma comigo. Você sim participa comigo como co-criadora. Você sim está comigo participando da graça do Senhor. Você participa comigo dessa igreja doméstica. Eu sou o sacerdote. Você é o próprio altar de sacrifício. Porque você se doa, porque você gera comigo, porque você me dá filhos como um rebento de oliveira, porque você não só me os dá, mas você também os educa comigo, e eu quero participar dessa educação dos nossos filhos, participar da educação deles para o céu, para povoar o céu. Esse, de fato, é aquele que imita o bom pastor. Esse, de fato, é o sacerdote do lar. É aquele que faz o sacrifício. É exatamente dessa forma que o Senhor te convida. E isso é uma reflexão, isso é uma inspiração. Quando eu ouvia na Santa Missa o Evangelho, a homilia, quando o padre falava sobre o bom pastor, e enchia o meu coração. É claro que o meu coração também se enchia pela realidade de quando Cristo falava que ele tinha um outro rebanho, mas que ele ia unir em um só. É claro que nós, como pais, nós somos ali convocados, porque eu meditava da seguinte forma. Eu meditava de que esse outro rebanho de Cristo nada mais é do que os próprios anjos. A pessoa angélica, ela também é do rebanho de Cristo. Mas aí eu partilhava com outro irmão e ele falava assim para mim: Well, mas há também a igreja padecente, as santas almas do purgatório. Elas não estão totalmente puras, mas Cristo vai unir tudo num só redil. Então eu comecei a meditar, eu comecei a refletir, eu comecei a pensar, eu falei: é verdade. Eu não posso olhar para essa passagem pensando em outras denominações, pensando em seitas, pensando naqueles que vêm contra a Igreja de Cristo. Mas eu tenho que olhar para a realidade da igreja militante, do rebanho da igreja militante, que nesta igreja militante está contido a igreja doméstica, o sacerdote do lar. Eu estendo essa verdade, o meu olhar para a igreja padecente, orando pelas santas almas do purgatório e ensinando a minha família a rezar por elas, e como os meus filhos amam rezar o ofício das almas do purgatório. E como é belo eu ver todos os dias a minha sogra orando pelas almas do purgatório através do ofício das almas do purgatório. E como é belo quando os meus filhos, não um, não dois, 3, 4 filhos, eles amam orar pelas almas do purgatório. E como Cristo vai unir a Jerusalém Celeste, e nós vamos ver os anjos e santos de Deus em louvor ao Senhor. Eis aí os dois rebanhos. Eis aí um só redil. Eis aí o meu papel como esposo. O meu papel como servo de Deus, como cristão, como católico. Porque não há outra opção para mim. A salvação ela vem por meio da Santa Igreja Católica. Eis como esposo, o sacerdote do lar. Eis o meu papel como pai. Então, olhai, meus irmãos. Eu sei que essa pregação ela é muito direcionada para nós, homens. Mas olhai, meus irmãos. Olhai para como é importante a sua docilidade ao mover do Espírito Santo. Não perca tempo com tantas coisas fora do seu lar. Não perca tempo com barganhas no mundo afora. Não perca tempo com palavras vãs, talvez no seu emprego,
Talvez você, pai, que faz uma faculdade, pai, você que está fazendo um curso profissionalizante, um curso de alguma especialização. É claro que dentro, né, dessas realidades onde você frequenta, o espírito do mundão está aí. O espírito do mundão está aí. A carne também é tua inimiga, está aí. As próprias inspirações de Satanás estão aí, combatendo. E nós devemos ser esses combatentes. Estar empunhando a cruz de Cristo, estar empunhando o Santíssimo Rosário, estar imitando o glorioso São José e as suas virtudes. E as suas virtudes. Para que nós não caiamos na armadilha ou na ilusão, porque a fumaça cegou os nossos olhos, causou ardência. E aí nós só conseguimos enxergar um falso Cristo. E aí nós caminhamos para uma falsa igreja. Ora, não. Conduz a sua família para a igreja de Cristo. E conduz ela para a igreja que de fato vive o mistério da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, que respeita a liturgia, que você pode educar os seus filhos na fé sem que qualquer um mercenário, qualquer um lobo em pele de ovelha, de cordeiro, venha roubar a fé dos seus filhos. Então, de fato, indica para eles o caminho. Indica como São Luís e Santa Zélia Martin. São Luís foi de fato o chefe, o cabeça, né, da sua igreja doméstica. Olha que exemplo maravilhoso. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos chamados a ser cabeça da igreja doméstica. São tantas comparações. Deus é Pai e Ele confiou a você esse título de Pai. Para que quando seu filho te chame de pai, o seu filho possa amadurecer espiritualmente e reconhecer Deus Pai como o Pai dele. Por isso você deve o abençoar constantemente. Você deve gastar a sua noite de sono indo até a cama dos seus filhos e orando por eles, um por um. Talvez dentro da sua realidade, seu sogro e sua sogra morem com você. Ou talvez você more no terreno deles, que seja, talvez não seja dentro da sua casa, mas os abençoe, honrando o pai e mãe e estendendo essa honra ao pai e à mãe da sua esposa também. E reze pela sua esposa, impõe as mãos sobre ela, gaste a sua noite de sono orando por eles, gaste a sua vida participando do colégio do seu filho, sabendo o que aconteceu, da sua filha, o que ocorreu com ela. Seja um pastor. Seja o catequista deles. Seja aqueles que eles vêm pedir conselhos espirituais, a ponto de você ser como São Luís, era o diretor espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela escolheu o pai dela para ser diretor espiritual dela. Amados, oh meu Deus! A santidade, ela cabe perfeitamente. A santidade cabe perfeitamente aos consagrados a Deus pelo sacramento do matrimônio. Cabe perfeitamente. Nós temos aí tantos santos, beatos, como Luís e Zélia Martin, que nós tanto temos pregado. Temos aí Luís e Maria Beltrame Quattro também. Temos famílias inteirinhas beatificadas, como a família Uma. Nós temos aí o beato Carlos de Austria e a sua esposa, a serva de Deus, Zita. Quantos? Nós temos, eu estou falando de realidades mais próximas de nós. Nós temos aí São João Paulo II, o Papa das Famílias. Nós não estamos desamparados. Nós somos chamados a ser imitadores do bom pastor. Nós somos convidados a imitar as virtudes de São José. Seja pastor fiel.
Pai, o seu joelho deve ser calejado. Porque você ora de joelhos. Você não ora relaxado, desleixado, sem postura. Não! Os seus filhos têm que te ver com o catecismo na mão. Os seus filhos têm que te ver com a cruz na mão. Os seus filhos têm que te ver rezando o terço. Os seus filhos têm que saber que você faz jejum. Os seus filhos têm que saber que você faz penitência, porque você ensina a eles segundo as leis da igreja. Você é convidado a viver uma vida em plenitude. Plenitude. Mas não é fácil. Não é fácil, porque as virtudes masculinas elas estão sendo minadas. Há muitas armadilhas para nós homens hoje para nos incapacitar, para tirar de nós a nossa virilidade, para tirar de nós a nossa masculinidade, para tirar de nós o ser homem alfa, aquele que vai à frente, aquele que estuda, aquele que defende, aquele que provê e protege. Olha para São José. Eu só posso te convidar a imitar o glorioso São José. Eu tenho certeza que esses homens, essas famílias santas, todas elas tinham a devoção para com o glorioso São José como homem e tinham devoção para com a Santíssima Virgem Maria como mulher. Mulheres, não escolha qualquer homem, não. Mulheres, não aceitem qualquer homem, não. Escolha aqueles que têm as virtudes. Mães, não formem os seus filhos como príncipes. Formem seus filhos como guerreiros. Formem seus filhos como homens alfas. Não fique somente passando a mão na cabeça do seu filho, adulando, mimando ele. Não, traga ele, puxa ele para uma realidade de que ele vai se tornar sacerdote do lar, ou vai ser sacerdote da Igreja de Cristo, de ordenação, ou vai ser consagrado a Deus pelo celibato, talvez numa casa religiosa, talvez como um profissional. Mas é interessante, ele precisa saber que ele precisa manter a pureza no coração dele para ser esse homem verdadeiro. Então, mães, muitas vezes, nós, no caso vocês mães, também são culpadas por formar esses homens fracos. Esses homens medrosos, esses homens retraídos, esses homens afeminados. Não que a feminilidade seja algo ruim. Não, não é. Mas a feminilidade cabe à mulher ser feminina. Ela tem as suas virtudes. Ela tem ali os seus valores. Ela tem os seus princípios. Ela tem as suas qualidades. E devem ser mantidas nelas. Mas o homem deve ter a sua masculinidade garantida, enraizada na sua alma, porque ali ele deve, sim, crescer nessa masculinidade. Eu não estou falando de brutalidade. Eu estou falando de essência. Eu estou falando da verdade. Essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque é igual a mim. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe, porque ele está preparado, porque ele está amadurecido, porque ele foi catequizado, porque ele foi estruturado, porque, de fato, ele foi formado na rocha. Ele deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E esse pai e essa mãe abençoará, esse pai e essa mãe confiará, porque eles reconhecerão neste homem as virtudes masculinas necessárias para proteger
e prover a filha que eles entregam. Amém? Que o Senhor Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.